Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma aulinha aí sobre características de operações dos relés. Eu sou o professor Juan Gabriel, vamos lá. Pessoal, isso daqui é o subsistema que compõe a arquitetura do relé digital, né? A gente tem uma subestaçãozinha, né? Onde a gente vai ter as tensões e correntes analógicas, certo? As chaves, né? Que seriam as entradas digital. E as chaves seriam a saída digital. O que seria? A entrada digital seria a entrada de informações sobre a rede e a saída seria a saída de uma resposta do que você deve fazer se acontecer alguma coisa na rede, né? Hoje, nessa aula, nessa videoaula, a gente vai estudar essa parte aqui, tensões e correntes analógicas, certo? Primeiramente, a gente vai estudar esse percurso, né, onde a gente passa pelo filtro de surto e filtro de anti-aliasing, o condicionamento de sinal, né, o conversor AD, que a gente chama de CAD, né, que ele pega um sinal analógico e converte em sinal digital, né, tem um clock de amostragem, onde ele vai ficar analisando se está acontecendo, o CAD está funcionando de forma adequada ou não, tá? E aí, do CAD, ele vai acabar indo aí para o processador, né? Esse processador, ele vai para as partes que a gente vai estudar agora nos próximos slides, que seriam as RAM, a memória ROM ou PROM, né? A memória EPROM, né? E a memória de massa, certo? Continuando. Bem, pessoal, relés digitais, né? Para quem não sabe, isso daqui é a definição dos relés digitais. É um sistema microprocessador composto por subsistemas com funções bem definidas, né? O que seria isso? Ah, professor, não sei o que é um microprocessador. Microprocessador, pessoal, para ficar bem prático, bem fácil de você lembrar o que é, ele é um Arduino. Arduino é um tipo de microprocessador, viu? É um mini computador, pode-se dizer. Que ele tem algumas funções, né, que você consegue definir. Aqui eu coloquei algumas imagens de dois tipos de relés digitais, né? Um da ABB, né, e outro da Siemens. São marcas incrivelmente conhecidas aí no mercado, tá? E você pode perceber que ele é um mini computador, né? Tem até interface homem-máquina aqui, né? Tem algumas teclinhas onde você consegue fazer setar algumas informações nele, né? Setar, no caso, seria dar configurar ele de alguma forma, tá? Para determinada situação, certo? Bem, pessoal, agora a gente vai estudar as principais componentes do relé, né? São bem semelhantes ao computador. A primeira seria qual é a principal diferença entre RAM e ROM, né? A gente vai estudar o que é RAM e o que é ROM, tá? Para quem não sabe. No caso aqui a gente tem RAM e aqui a gente tem alguns componentes ROM, né? Bem, a principal característica e diferença da memória RAM, pessoal, é que os dados da memória RAM podem ser lidos, escritos e apagados várias vezes, né? Ou seja, ela pode ser apagada, né? E ela pode ser lida. Então, isso daí é a principal característica da memória RAM, viu? Já a outra característica é uma memória volátil. O que seria volátil, pessoal? O que significa que os dados armazenados na RAM evaporam no momento em que você corta a fonte de alimentação. O que seria isso? Ah, professor, parece com a roupa que eu coloco no varal. Não, viu? Não é isso. No caso, é volátil e ele vai evaporar a informação porque ele quer dizer que ele vai sumir da memória na hora que você tirar a energia dele, viu? Então você não consegue armazenar armazenar memória, desculpa, sem ter alimentação, sem ter energia nele, viu? Já a memória ROM é diferente. A ROM é uma memória não volátil. Se essa daqui é volátil e na hora que você tira a energia dela, ela some toda a informação, então você pressupõe que a não volátil seria o quê? Seria uma memória onde você armazena a informação, mas só que depois que você tira a energia dela, ela não some, né? E é isso mesmo. Não esquece os dados, né? Mesmo que a fonte de alimentação seja removida,
né? É isso que eu acabei de falar. A ROM é usada para armazenar firmware, né? Para o hardware, né? Que dificilmente recebe qualquer atualização. Por exemplo, os BIOS, né? O BIOS quer dizer que são informações que vêm já por exemplo, no computador, ele vem de fabricação, as informações do BIOS dele, tá? Então você não consegue alterar essas informações. Elas vão ficar ali impressas até você entrar em descarte do computador, certo? Então a ROM, a principal diferença da ROM e da RAM, né, da memória RAM, é que a ROM você grava informações, né? Mesmo sem energia, ela continua guardada essas informações, certo? E ela também não consegue desgravar, né? Já a RAM, ela consegue gravar e desgravar com facilidade, só que quando você tira a energia dela, ela some com todas as informações que você colocou nela, certo? Continuando. Os dados sobre a forma tradicional de ROM são programados, ou seja, escritos no momento da fabricação. É isso que eu estava falando, no momento da fabricação você já faz esse tipo de gravando informações na memória RAM, tá? Com o tempo, a ROM foi desenvolvida para suportar o apagamento e a reescrita de dados, embora não possa atingir o nível de eficiência de um chip de memória RAM. Pessoal, tem tipos de memória ROM que você consegue apagar os dados e gravar de novo, mas lógico que é um processo bem mais difícil, bem mais complexo do que uma memória RAM para fazer, viu? Continuando. Temos a EEPROM, né, que é um tipo de memória ROM, né? A característica principal dela é responsável por armazenar determinados parâmetros e configurações do relé, certo? Ele fica ali guardando alguns parâmetros do relé. Você setou ele ali com alguma informação que você predefinida que você quer que ele se comporte em determinada situação e ela fica aqui na PROM, tá? Os dados são gravados após a criação do chip de memória. Não é volátil. O que significa não é volátil? Na hora que você tira a energia dela, continua a informação lá no equipamento, tá? No caso, no relé. Tem a EEPROM, né? Memória de somente leitura programável, né? E apagável. A EEPROM ela consegue você programar e apagar, só que lógico que você vai utilizar um material específico e mais caro, né? Para você fazer isso daí. Qual seria? No caso, a gente usa luz ultravioleta de alta intensidade, pessoal. Viu? Então, lógico que isso daí não é uma coisa bem fácil de você conseguir aí. Certo? Então, é um meio de apagar essa memória, tem meio. Só que é bem mais complexo. Temos a memória de massa, né? A memória de massa, a última das memórias aí, é capaz de armazenar uma quantidade massiva de dados, né? Então você acaba armazenando uma capacidade massiva de dados aí, né? Pode citar aí um HD ou alguma coisa do gênero, tá? Bem, pessoal, para inferir, né, se há ou não a ocorrência de um curto-circuito na linha de transmissão e distribuição de energia, é lógico que você vai passar por algumas etapas. Primeiramente, você vai passar pelo relé, que ele processa sinais analógicos de tensão e corrente extraídos da subestação, certo? Esses sinais analógicos ele vai acabar analisando, né, se estão em parâmetro. Depois, tensões e correntes analógicas são fornecidas por transformadores de potencial e de corrente, né, TP e TC, né? Essas correntes analógicas vão passar pelo TP e TC justamente para a gente fazer um condicionamento de sinal. Ou seja, condicionar quer dizer o quê? Que a gente vai colocar aqui, né, numa faixa de 10 volts a mais, 10 volts para menos. Ah, professor, vai ser sempre 10 volts? Não, viu? Vai depender do fabricante do equipamento, tá? Vai depender do fabricante do CAD, né? Porque o CAD vai ter que receber esse sinal condicionado, né? E ele não tem que queimar, ele não pode queimar. Então ele vai ter que ter o limite do CAD no condicionamento de sinal. Se o CAD aguenta 10 volts, para positivo ou negativo, então você coloca 10 volts. Agora, se caso o CAD aguenta só 5, ou então aguenta só 15 volts, isso vai variar do fabricante, tá? E para que serve esse CAD, né, pessoal?
O CAD aí, pessoal, é justamente para ele pegar esse sinal analógico e converter em sinal digital, né? Ele acaba convertendo aí. Ele acaba recebendo ele fica sendo vistoriado pelo clock, né? Porque o clock ele acaba fazendo a função de acompanhar se o CAD está fazendo isso de forma adequada no tempo adequado, tá? Erro de quantização ou ruído de quantização, né, pessoal? Todo CAD possui uma imprecisão, né, denominada erro de quantização, que a gente representa como EQ, tá? Ou ruído de quantização, né? Esse daqui é o outro nome que recebe. Em geral, se a resolução do CAD é de N bits, né? Lembra lá do bits, né? Que é a questão de informação, né? Informação do computador, né? No caso do binário vai ser 0 e 1, né? E a sua tensão máxima de entrada é V volts, né? Estipulamos um valor, certo? O erro de quantização é dado pela equação a seguir. No caso, seria essa equação, onde a gente vai ter a tensão, né, em volts, 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Esse nzão aqui vai ser o número de bits, né? A gente simplificando isso daqui, pensando que aqui tem 1, né, exponencial, se você somar os expoentes, você vai perceber que esse 1 corta com esse 1 negativo. E se a gente passar para cima esse denominador, ele vai acabar ficando no sinal negativo, certo? Então vai ser 2 elevado a menos nzão, né? Vezes a tensão. Coloquei aqui, né? O nzão vai ser a resolução do CAD em bits e o V é a tensão máxima de entrada, né? Bem, pessoal, agora a gente entra em alguns tipos de relé de sobrecorrente, né? O relé de sobrecorrente mais conhecido é o 51, né? 50/51, né? São os mais conhecidos. Aqui tem alguns exemplos, né? de relé de sobrecorrente, para quem nunca viu. A função dele é avaliar a magnitude da corrente como um indicador de falta. Ou seja, ele vai ver a diferença, né, da magnitude da corrente de curto-circuito quando ela for maior, né, maior que a magnitude da corrente de carga no instante anterior à falta. Na hora que acontecer essa situação aqui, na verdade, né, essas duas magnitudes, né, acontecer essa situação, então o relé de sobrecorrente ele vai acionar. E com isso ele vai proteger o sistema. Aplicações dele é em linhas de transmissão, né, em transformadores, em geradores, em redes primárias de distribuição e entre outros, viu? Ele é muito aplicado esse tipo de relé. E ele é bem fácil de ser encontrado no mercado. Continuando no relé de sobrecorrente 51, né? Os relés de proteção são aplicáveis em funções de proteção de sobrecorrente, né? Quando você tem um pico de corrente, subtensão e sobretensão. Para quem não sabe, subtensão é quando despenca a tensão e sobretensão é quando você eleva demais a tensão, viu? Isso se emprega em energia solar, por exemplo, porque na hora que você seta aqui, ó, se der uma subtensão, o inversor acaba desligando, e se der uma sobretensão, ele acaba desligando também. Então tem que estar um parâmetro correto ali, viu? Aceleração e frenagem, né? Isso daqui é empregado em motor. Direcionais e diferenciais, né? Que você acaba fazendo uma direção no equipamento, né? Para questão de linha, de rede ou coisa do gênero. Direcional de sobrecorrente de potência, você acaba direcionando também. Reversão ou desbalanceamento de tensão de corrente, né? Se você tiver uma reversão aí, você tem um problema, né, na rede. E o desbalanceamento também, né? Porque você vai ter retorno no neutro demais. Sincronismo e muitas outras funções de proteção, né? Você vai ter um sincronismozinho aí, acompanhado pelo relé de sobrecorrente. Esse é o diagrama unifilar do sistema radial, pessoal. No caso, podem ver que a representação do relé de sobrecorrente é esse 51, tá? Onde ele vai acionar o disjuntor, né? Ele vai receber informações do TC, né? Transformador de corrente. Bem, pessoal, isso daqui é um gráfico, né? Onde a gente consegue comparar aí a questão do funcionamento do relé de 51, né?
é onde a gente vai ter aqui a corrente, né, de máxima falta, certo? E temos a corrente de mínima falta, né? Temos a corrente de máxima carga, né? É onde a carga máxima, quando tiver no topo do consumo dela, ela vai alcançar, certo? Perceba aqui que a gente faz um comparativo de quando esse relé vai atuar, né? É quando a magnitude da corrente estimada pelo relé, né, for maior ou igual, né, à corrente limiar que a gente calculou na sessão anterior, certo? Nesse caso, ele vai operar. No caso contrário, onde quando a magnitude da corrente estimada, né, ela for menor do que a corrente limiar, ele não opera, né? Então não acontece nada aí com a rede. Temos o relé direcional, pessoal, que ele é representado por 67, né? O relé direcional atua quando na zona de proteção se inverte o sentido do fluxo da corrente de curto-circuito. O que significa isso? Significa que às vezes a corrente vai inverter a polaridade dela, pessoal. Isso pode ocasionar muito problema na rede, viu? Uma inversão de polaridade da corrente, né? Causado principalmente porque caiu um raio na rede. Um raio ele vai conseguir conduzir eletricidade em ambos os sentidos. Então vai vir corrente no contrário. Nesse caso, esse relé ele vai acionar, né? Ele vai disparar e com isso ele vai proteger a rede. Como é que ele faz essa parametrização? Ele usa o ângulo de defasagem da corrente ou da tensão no caso, né? Na hora que ele tiver entre esses ângulos, entre menos 90 e 0 graus, ele vai operar. E quando ele tiver entre 0 e 90 graus, ele não opera. Aqui do lado a gente tem um exemplo aí de um relézinho direcional 67. Temos o relé de distância, né, que ele é representado por 21, certo? A principal função dele é justamente ver a distância que ocorreu a falta, viu, pessoal? No caso, ele acaba analisando qual foi quantos metros, quantos quilômetros que aconteceu essa falta aí. E aciona para a proteção do circuito, certo? Tem essa equaçãozinha aqui, né? Que é o Z, que é a impedância, né? O Z é F, impedância da linha entre o ponto em que o relé está alocado e a localização da falta, né? Tem o SCC, né? Que é o fasor da tensão de falta, e tem o ICC, que é o fasor da corrente de curto-circuito, certo? Temos os relés temporizadores, bem conhecidos aí também, né? Permitem, em função do tempo, né, ajustado, comutar um sinal de saída de acordo com sua função, né? São bastante utilizados em processos industriais como partida de motores, fornos industriais, quadros de comando e outros, né? Ele é muito usual em partida de motor, pessoal, justamente para fazer partida em cascata, né? Que o pessoal chama, porque se você der partida em todos os motores de uma vez, você acaba derrubando aí um disjuntor, coisa do gênero, porque você vai puxar muita corrente elétrica, né? É o relé temporizadores aí. Temos os relés térmicos, né? Também conhecidos como relés de sobrecarga, né? Eles são dispositivos de proteção de sobrecarga elétrica utilizados em motores elétricos, né? Nesse caso aqui, ele se alcança uma temperatura X, ele acaba desarmando. Sua função é evitar o superaquecimento, né? E aqui a gente tem um exemplo de um relé térmico aí. Então foi isso, pessoal, a aula de hoje. Obrigado. Tchau, tchau.